mudança, né? Mudança. Vamos falar de fé e vamos falar de atitude. Amém? Prepare o seu coração, porque há muitas coisas que nós vamos falar aqui, né? Eu há muito tempo vinha estudando um jeito de como falar isso, sobre fé, né? O que é ter fé? O que é ter fé? Então eu achei uma ministração muito bacana, que me ajudou muito a desenvolver o restante da palavra, que eu queria mesmo trazer para a igreja, não só para a igreja, mas primeiramente para mim também, para mim. Amém? Então tudo que eu disser aqui, na verdade, assim, eu preparei assim com muito carinho mesmo, né? No final, quando eu terminei, eu fiquei pensando muito no que eu andei fazendo por todo esse tempo de cristão, de crença, né? Qual foi a minha atitude, né, antes de eu me converter, depois de eu ter me convertido. Então, sabe, foi muito profunda mesmo essa palavra, que veio primeiramente ao meu coração. Eu gostaria de passar assim, com todo cuidado, mas com muito amor à igreja. Amém? É uma exortação de fé. Então, fé, né, tempo de mudança, fé, tempos de tomarmos atitude. Amém? E a gente não poderia falar de fé sem mencionar Abraão. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. Tempo de mudança, tempo de fé. Todos acharam? Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, prepare o nosso coração e a nossa mente para receber a sua mensagem, Senhor. Queremos, Senhor Deus, receber com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Tira do nosso meio toda aí qualquer coisa que venha nos atrapalhar. Tira todo o sono, toda a perturbação, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, falar de fé. Vocês podem imaginar de como Abraão disse, né, a seus pais: Pai, eu vou me embora. Mas para onde? Eu vou para uma terra que mana leite e mel. Como? Como o pai dele, a mãe, eu não sei se ele tinha pai e mãe ainda, né? Ele já era bem de idade, mas como fala na Bíblia, sai da casa dos teus pais, né? Então ele tinha. E como é que os pais dele receberam isso? Se o seu filho chegar em você hoje, pai, mãe,
eu vou embora para São Paulo. E é bem ali. Qual seria a sua reação? Mas o que você vai fazer lá? Ah, eu vou, porque lá mana leite e mel. Você pode imaginar o que os pais deles pensaram. Só que, no mínimo, perguntou, mas que loucura é essa? Quem te disse para você ir lá? Foi Deus. Foi Deus que me disse. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que Deus não falou para ele, olha, você vai nesta direção, e você vai andar por um mês, e depois você vira à esquerda, e você anda mais um mês, aí você para, ali será a terra. Ele não perguntou, e Deus também não falou para ele. Ele simplesmente disse, sai da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele, sem hesitar, ele obedeceu a Deus. E sabe por que ele obedeceu? Porque ele sabia que o lugar onde Deus mandou ele ir é muito melhor do que o lugar onde ele estava. Deus nunca vai falar para você, sai deste lugar e vai para o outro, se não for melhor do que o lugar que você está. Aí cabe a mim ter a fé de crer que é Deus que está me mandando, então eu vou sem titubear, como o apóstolo Paulo fala, sem perguntar nada, porque nós muitas vezes temos o costume de falar, mas puxa, quantos dias eu vou caminhar? Quantos dias vai ser? Onde vai ser? Que horas vai ser? Temos o costume de querer saber tudo, tudo no nosso controle. Tudo no nosso controle. Parece até muito simples, você sair assim, né? As pessoas vão chamar até a gente de irresponsável. Mas quando Deus que fala, você simplesmente tem que obedecer. Não importa a sua vontade, o seu desejo, não importa mais. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu perdi totalmente o controle da minha vida. As pessoas vão me chamar de louco, vão mesmo. Eu perdi, eu não tenho mais controle da minha vida. Por que é que eu vou perguntar se foi Deus que mandou? Agora, como que eu vou saber se é Deus, né? Começa a vir as dúvidas. A dúvida não provém de fé. Eu vou dar um pequeno exemplo como é você querer ter o controle de tudo na sua vida, né? Porque você é totalmente responsável. Eu pego o carro e saio. Quando minha esposa fala, estou pronto, né? Aí eu tiro a camisa, volto, né? Porque daqui meia hora ela vai estar pronta, né? Brincadeira, mas eu entro no carro e a minha mulher entra. Ah, esqueci o negócio, tá? Volta, né? Abre tudinho o carro, volta, pega. Isso é só o começo, né? Aí vem o controle. Eu vou sair meia quadra de casa, já vira, dá seta. Por que você não deu a seta? Tá. Aí eu vou olhando, eu freio o carro e tenho costume, né? Eu olho dos dois lados sem ela ver até. Mas ela não sabe disso. Ela falou, você não viu aquela placa de pare? Eu falei, mas não via ninguém. Mas você tem que parar.
Aí eu vou ensinando ela, você vai atrapalhar muito o trânsito, né? Quando você começar a dirigir. Aí eu vou conversando com ela e falo, olha, eu não preciso da sua ajuda nessa parte, tá bom, meu amor? Ó, quebra-mola! Mas eu já freiei. Eu vi lá na outra quadra. E outra, eu passo aqui todo dia, eu sei. Mas eu estou te avisando. Ó o buraco. Pô, você acha que tem o prazer de passar no buraco? Eu vi. Eu desviei dele, mas caí em 2. Por sua culpa. Que não falta é buraco, né? Controle. Eu sempre digo para ela, puxa, meu amor, você pensa muito alto que você chega a falar. Igual o rei da Espanha, eu sempre falo para ela, que falou para o Chaves antes de ele morrer, né? Por que não te callas? Cala a boca, meu amor. Controle. Eu já cheguei a perguntar, você não tem fé em mim? Não, eu tenho, mas eu estou aqui. A minha vida é muito preciosa, então eu vou te ajudar. Eu tenho que me consolar com isso. Amém? Eu tenho que me consolar, porque a minha esposa, ela gosta de controlar todas as coisas que é com relação ao sentimento dela. Que eu sou igual aquele cara, é macho, peludão, só não tem cabelo, né? Tem uma vontade de comer um copo de... Tenho medo, né? É macho. Mas isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver com fé. O que é fé? A fé, na sabedoria popular, né, nos dá a conotação que a fé é acreditar muito em uma coisa ou algo que vai acontecer. Especialmente uma coisa que eu quero muito que aconteça, né? Eu tenho fé de muitas maneiras. Por exemplo, eu tenho fé, né, que esse emprego já é seu. Glória a Deus. Eu tenho fé que Deus vai te curar. Eu tenho fé que você vai receber aquilo que você espera. Eu tenho fé que o seu filho vai mudar. Eu tenho fé que seu esposo vai mudar. Eu tenho fé que sua esposa vai mudar. É uma fé muito superficial. Sabe? Às vezes eu digo isso até para me livrar da pessoa que está com problemas. Muitas vezes não tenho coragem de falar, olha, eu não tenho fé nesse momento não, mas acho que se eu e você se juntar e orar, e ajoelhar aqui mesmo, algo vai acontecer. Então isso vai criar uma expectativa no coração da pessoa, e até no meu, que muitas vezes já estava desanimado. Eu preciso exercitar a minha fé. Então a fé vem através da mudança. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. A fé vem através da mudança, através de uma atitude que eu tenho que tomar. Por que muitas vezes nós não conseguimos atingir a bênção de Deus e a bênção que nós esperamos tanto? Porque eu não tenho atitude. Muitas vezes tenho medo de magoar pessoas com as palavras que eu vou dizer. Muito mais magoado, chateado a pessoa vai ficar se você não disser a verdade para ela. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos exercitar a nossa fé. Não uma fé superficial, nem medíocre, que vive pensando em coisas tão pequenas, que não passa,
do meio. Muitas vezes nós vamos orar para Deus, para pedir algo para Ele, e Ele diz: qual é o seu sonho, filho? Qual é o seu sonho, filha? Então, você se ajoelha e começa a falar as coisas para Deus. Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso. O Senhor sabe até a cor, né? Os pneus, Pirelli. Então, sabe? Quando chega a um certo ponto, Deus olha assim, né? Você ainda está lá, pedindo. Então ele começa a olhar para Jesus. E Jesus, né? Para não rir, porque é feio rir da oração dos outros, né? E ele olha para o Espírito Santo e eles balançam a cabeça. Então, quando você diz em nome de Jesus, amém, então Deus olha para você de novo e fala assim: é só isso? Sim. Isso é tudo que eu quero. E às vezes é uma coisa tão pequena que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E muitas vezes Deus não te dá, porque você vai se perder com aquilo que você quer. E nós ficamos bravos com Deus. Só que Jesus, Ele diz: olha, você não sabe pedir. Você não imagina o que nós somos capazes de fazer por você. Não subiu ao coração do homem, nem à mente, aquilo que eu tenho para você. Não temos fé suficiente para atingir o coração de Deus. Porque ter fé não é pedir as coisas para Deus, é simplesmente obedecê-lo. Não importa a minha vontade, o meu querer, porque isso já pertence a Jesus. Ele pagou um preço muito alto, então por isso Ele tem autoridade para fazer e desfazer na minha vida. Agora, quando Jesus não é suficiente na minha vida, eu fico tendo esses desejos malignos. Desejos malignos. Não só pensamos, como cremos que Deus é capaz de fazer tudo, como muitas vezes confundimos que a fé com o fato que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu quero que Ele faça. Não importa se Ele quer ou não, Ele tem que fazer o que eu quero, porque é isso que eu desejo. É como se Deus, nós confundimos a fé com uma pessoa, um homem, um profeta. Esse tem fé, eu vou pedir para ele vai lá e falar com Deus. Então Deus, Ele tem tudo na sua mão. E um homem que tem fé chegou até Ele com muita fé. Deus, eu vim buscar. E Deus não quer mais. E o homem insiste, porque ele tem muita fé. Então ele começa a forçar a mão de Deus. E Deus abre a mão e dá. Então o homem vai embora muito feliz, porque Deus deu para ele o que ele queria. Mas aquilo logo acaba, porque não era a vontade de Deus te dar aquilo. Muitas vezes buscamos coisas superficiais para encher o nosso coração. Nos tornamos pessoas
soberbas, orgulhosos, vaidosos. Pessoas que dizem para Deus: eu tenho o controle da minha vida. Isso não tem nada a ver com fé. Uma pessoa orgulhosa, soberba, vaidosa, ela anda na contramão das coisas de Deus, pensando que está certo, correto, tem o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Nunca atingirá o coração de Deus. Nunca atingirá. Precisamos mudar. Vou falar um pouco da pastora Rai de novo, né? Ela mudou para cá, ela não conhecia ninguém e nada, só que ela falou: olha, eu vou visitar a terra. E ela veio e visitou a terra. Deus só deu a direção. E ela veio, ela visitou, falou: olha, lá a Mana Leite e Mel. E ela veio sozinha, sem conhecer nada e ninguém, apenas nós. E hoje ela já anda por Campo Grande inteiro praticamente, né? Atrapalhando todo mundo, que anda só 40 por hora, 30, né? Mas ela já anda. A terra que manda leite e mel para ela deu muito trabalho. Muitas vezes ela ficou, Senhor, sozinha lá no fim do mundo também, do outro lado da cidade. Eu moro no outro, né? Quando ela veio e falou assim: olha, eu quero comprar um terreno, então eu levei ela lá do outro lado. Não vai por perto da casa não. Brincadeira. É porque o terreno lá estava bem mais em conta, né? O meu lugar lá é muito caro. E perto do presídio, né? Muitas vezes as pessoas têm medo. Mas lá é um lugar onde tem mais polícia. Toda Campo Grande é lá. Tem um presídio, mas tem, né? As pessoas fazendo faculdade lá. Mas é o lugar que mais tem polícia daqui de Campo Grande. Muito seguro aquele bairro. Amém? Pela fé, eu creio nisso, tá? Isso é ter fé, morar no Jardim Noroeste. Amém? Então, a pastora ela veio, mas foi só alegria? Teve muito choro, muita tristeza. Pessoas, principalmente pedreiro, né? Nunca contratem um pedreiro que a pastora contratou. O bicho é ruim. De serviço, né? Ele é muito bom, mas ele é muito ruim de serviço. Ela sofreu tantas coisas para ela ficar aonde Deus direcionou ela. Isso é ter fé. E hoje, né, com a alegria, já está a sua filha, o seu genro, que deve ser muito legal para o genro, né, morar com a sogra. Mas brincadeira, mas hoje ela está mostrando, para os filhos dela a alegria que ela tem de ter vindo morar num lugar longe, sem conhecer ninguém. Mas daqui para frente Deus vai abrir as portas para ela assim de tal maneira, porque ela suportou todos os tempos, E muitas vezes, até eu tive bastante atrito com ela, não posso negar isso. Eu sou meio chato também, E ela é mais chata que eu, mas tudo bem. Tivemos muitos atritos, diferenças de pensamentos. Ela é uma pastora, já é pastora há muito tempo, então conhece muito da palavra.
e sabe muito o que ela faz. Então, isso até tem me ensinado muitas coisas. Amém? Não só a mim, como toda a igreja, eu creio nisso. Amém? Então, ter fé é isso. Mudança sem perguntar ao Senhor, né? Eu vou ter um salário lá, eu vou ter compras, eu vou ter gasolina, se o meu carro estragar, sabe, a igreja vai pagar. Não perguntou nada, ela veio. E quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa tão pequena e perguntamos tantas coisas? Por que isso? Por que eu tenho que ir na célula? Por que eu tenho que ir no Tadel? Por que eu tenho que estar em 2 células ao mesmo tempo? E sabe, isso não é nada, não tem nada a ver com a fé. Na verdade é uma preguiça espiritual. Preguiça. Jesus não tem o controle da minha vida. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, eu vou. Não é o pastor, não é a doutrina da igreja que vai me direcionar. Se eu quiser, eu vou. Muitas vezes agimos dessa forma. Eu não falo, mas eu ajo dessa forma. Isso não tem nada a ver com fé. Muito menos com mudança e uma atitude péssima. Um mau testemunho de cristão. Nós estamos vivendo, um tempo, de cogitar, de sonhar com a mudança. Mudança do nosso tempo. Nós vamos mudar da tenda. Mudança traz muitos sacrifícios. Se eu não tiver coragem, não tiver vontade de ajudar, nós não vamos conseguir mudar. Eu preciso tomar uma atitude de cristão, pagar o preço. Porque a mudança daqui, por exemplo, puxa, aqui está tão gostoso, O Hugo pode dizer, puxa, eu vou num prédio grande, e o meu lugarzinho? Como é que vai ser lá? Será que vai ser igual aqui? A Paula sempre gosta de sentar ali. E lá, como é que vai ser? Começa a fazer umas perguntas, A Maria está sempre, puxa, meu cantinho, será que vai ter lá? Eu chego ali, eu estaciono, na frente da loja ali, já entro aqui, puxa, tão bom, E lá, como é que vai ser? Eu vou ter que entrar pelo lado A, estacionar no bloco B. Olha o tamanho do meu sonho, E não é shopping, é igreja, gente, É igreja. Então eu tenho que começar a projetar essas coisas no meu coração. Se depender de mim, eu vou mudar. Porque eu tenho que ter uma atitude. Não é só fé. Tenho que ter uma atitude. Se eu não tiver atitude, as pessoas que estão ao meu redor, como é que ela vai mudar? Gente, quando eu mudo, sempre vou achar pessoas que vão me achar um chato. Porque eu estou fazendo a coisa correta, eu sou chato. As pessoas vão olhar, o santarrão, agora virou santo. Nem mesmo. Eu sou santo. Sou justificado por Jesus. Por isso eu sou santo. E eu devo agir como um santo. Devemos ler, 1 Pedro fala, ser santo, porque eu sou santo. Se não for assim, como é que eu vou pedir as coisas para Deus? Como é que eu vou conseguir ter fé? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou ter atitude? Eu vou começar a buscar coisas.
que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, e ainda vou dizer que está certo. Tempos de mudança. Nós precisamos ter atitude para nós mudarmos. Porque quando nós mudarmos, nós vamos ser, olha, é uma loucura, mas nós vamos ser totalmente dependentes de Deus. Aí sim, todos que estão ao nosso redor vão ver a nossa fé. Todos vão ver a nossa fé. Porque quando se depende de Deus completamente, sabe, não importa os meus cabelos esvoaçante, não importa a minha roupa, não importa a minha vontade, não importa o meu carro, não importa mais nada, assim a vontade de Deus. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tempos de mudança, né? Tempo de ter fé, tempo de confiar em Deus totalmente, porque quando mudamos, não sabemos como vai ser, mas nós sabemos de uma coisa, que vai ser boa e agradável, porque é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Pastor Gumber, lá de Barueri, ele contou um testemunho de uma moça que chegou e pediu para ele ter fé, né? Por ela. Ela chegou, pastor, eu estou noiva. Muito bom. E o rapaz é da igreja, está sendo discipulado, tá? Sim? Mas o senhor acha que ele vai mudar? Por que ele precisa de mudança? É que ele é meio violento. Aí ele falou assim, meio violento significa que você já levou umas porradas dele, né? Várias vezes. Sim, pouquinhas vezes, né? Mas o senhor tem fé que ele vai mudar? Ele falou, não. É você que tem que mudar, não é ele. Olha, eu como seu pastor, eu te aconselho, não case com esse rapaz. Ela ficou muito brava com ele. E saiu da igreja e foi e se casou com esse rapaz. Em outra igreja. O pastor abençoou, foi uma festa linda. Conclusão, 2 anos depois a mulher estava na igreja de novo, solteira, e o rapaz preso. E quando ela chegou e foi conversar com o pastor de novo, o pastor Gomes já disse, olha, você não está noiva de novo, né? Ela, não, eu aprendi a lição, eu tenho fé agora, pastor. Olha onde chega a capacidade do ser humano de querer que a outra pessoa tenha fé por ela, sendo que ela precisa tomar uma atitude, não é os outros. Eu tenho fé que a pessoa pode mudar, mas ela só vai mudar se ela tiver uma atitude. Deixar de ser menino na fé. Amém? Estamos entendendo? Eu vou contar outra coisinha também, de como nós somos
diante do Deus que nós conhecemos, tão imenso, né? Tão bondoso, carinhoso, abençoador, galardoador, mas nós não prestamos atenção. Eu vou contar uma coisinha de 2 passarinhos. Sentaram 2 passarinhos numa árvore e olhando para o mundo, para os homens, mulheres, né, crianças. Então um falou para o outro: olha, esses humanos, por que eles vêm correndo para lá, para cá? Estão ansiosos, apressados, correndo. Aí o outro respondeu para ele: é porque eles não têm o Deus que nós temos. Porque Jesus disse: olha para os passarinhos, eles não plantam e nem colhem, nem têm celeiros, mas nunca deixaram de comer e nem de beber. Olha os lírios do campo, não tecem nem costuram, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanta formosura. Nem o rei Salomão. Deus é bom. Deus é bom. Tempo de mudança. Tempo de ter fé. Tempo de confiar em Deus completamente. Porque nós, quando mudamos, né, nós estamos à cega, dependência total de Deus. Eu não sei como vai ser, não sei como poderá ser, mas eu mudei. Obediência à cega significa estamos cegos. Deus olha por nós. Mudança. Precisamos mudar. Precisamos ter atitude. Precisamos ter atitude por outras pessoas. Testemunho. Quando Deus fala, vai. Não pense 2 vezes. Não fique achando desculpa. Não fique esperando confirmação. Simplesmente vá. Porque aonde Deus te mandou é melhor que aonde você está. Amém? Nós temos vontade de ter controle da nossa vida. Essa é a nossa vontade, o ser humano já nasceu com isso. Nós planejamos coisas, planejamos nosso casamento, planejamos a nossa casa, planejamos nossos filhos. Muitas vezes escapam, mas dá para a gente cuidar. Planejamos tudo. Nós vivemos. Eu vou dar um exemplo do pai da Solange. Nossa, ele era um homem, ele parecia uma formiguinha. Você poderia chegar lá 6 horas da manhã, ele já estava trabalhando. Ele se aposentou, mas acho que ele trabalhou mais na casa dele do que no serviço dele. Você ia lá 8 horas da noite, ele estava dormindo. Mas ele trabalhava desde as 6 da manhã até o sol se pôr. E você poderia ir lá segunda, sexta, sábado, domingo, feriado.
ele trabalhava sempre. Ele construiu a casa dele. Eu lembro de que a Solange pegou o Joel para criar. A gente conheceu ele há mais de 35 anos, eu conheci ele. E ele sempre construindo a casa dele. Ele construiu, ele fechou, ele fazia telhado, ele desmanchava, fazia outro, fez a casa para o Joel, para a Solange. Hoje é onde mora o Cris. Mas só que ele faleceu, ele foi embora. E ficou. Tudo que ele construiu ficou. Ele não precisou levar nada. Nós somos desse jeito. Nós queremos construir. E nós construímos, não só queremos, como fazemos as coisas aqui, acontecer aqui. Mas nós temos um probleminha. Nós nunca planejamos para onde nós vamos. A não ser que alguém quer ir para baixo. O Esther balançou a cabeça que não, mas você está construindo algo para ir para o céu? Muito bom. Filho bom. Bom e fiel. Te colocarei no lugar bom, né? Não planejamos as coisas espirituais. Quem aqui já planejou ser um pastor? Não? E por que não? Quem aqui já planejou ser um líder de célula? Eu estou planejando. Eu quero ser. Ninguém quer ser. Ninguém planeja. Deus me colocou na marra aqui. É verdade, eu não queria ser pastor. Ele me colocou na marra. Nós não devemos ter medo de assumir a nossa postura de fracasso. Todas as coisas que eu fiz no final do meu tempo lá em São Paulo foi um fracasso. Eu não vim aqui por acaso. Deus tirou tudo de mim. As coisas que eu planejava, que eu queria, sabe? Só que quando eu cheguei aqui, Deus ele mudou a minha história. Então tudo aquilo que eu não queria ser, eu sou. Então isso significa que tudo que eu fazia, pensando que era certo, era contra a vontade de Deus. E muitas vezes pessoas morrem fazendo coisas contra Deus, mesmo estando dentro da igreja. Eu faço tudo para atrapalhar. Eu faço tudo errado. Não tenho vontade de acertar. E a alegria maior do que foi a bênção de Deus que me trouxe aqui é que eu estou tão feliz que meu filho está aqui hoje conosco. Ele era uma das pessoas que dizia que nunca ia vir para cá. É o que veio primeiro. O outro sempre pensou em vir, está lá até agora, né? E ele está vindo, né, nesta semana. Então a minha família estará completa junto com vocês também. Amém? Fazemos coisas que nem pensamos, mas nunca planejamos coisas espirituais. Se eu não sonhar um dia, como eu vou chegar lá? Se eu não sonhar em morar no céu, para onde eu quero ir? Quem aqui quer ser líder de célula? Glória a Deus. Puxa, quanta timidez. Quem é que é corintiano?
Aí sim, ó. Isso é trairagem, poxa. Trairagem. Você tem que, poxa, ser líder de célula, eu pensei que vocês iam jogar a cadeira. Eu quero. Tem que cair isso na cabeça do outro irmão, tudo bem. Mas você vai ser o líder de célula, né? Agora, se você quiser ser igual eu, né, teimoso, chegar ao fracasso para você obedecer a Deus. Poxa, eu acho isso muito triste. Eu tenho muita alegria de estar na frente do trabalho hoje. Eu tenho muita alegria de ter o respeito de vocês. Eu digo para vocês que coisas que eu não merecia, Deus me deu de presente. E Deus está me dando tanta coisa, porque Ele está dizendo: agora eu vou te mostrar os planos que eu tenho para você. Sabe como que eu fiz? Como se eu estivesse na beira da praia, né? Eu construí Deus falou: olha, faz aí o que você quer. Aí eu construí um castelinho, certinho. A areia da praia é bem bacana, que dá para você fazer moldes assim, bem da hora, né? Aí eu fiz um castelinho, pequenininho, certinho, aquelas... Aí Deus chegou e olhou: é isso que você quer? Sim, castelinho. Deus olhou e falou: posso? Pode. Ele pisou. Poxa, eu me assustei, porque aquilo lá era tudo que eu consegui construir. Tudo que eu queria, tudo que eu almejava, era tudo que eu mais queria, é o que eu sonhava, é o que eu queria viver, era o que eu vivia. E Deus, com simples visão, Ele acabou com o meu sonho, com a minha vontade, os meus desejos. Então Ele disse: olha, o que eu tenho para você é um castelo muito maior do que você imagina, muito maior do que você quer. Você só precisa ter fé. Só precisa ter fé. Então eu tomei uma atitude e mudei. Quando eu mudei, Deus começou a projetar os sonhos dele na minha vida. E Deus quer projetar o sonho dele na vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem de pé. Vocês devem estar imaginando aí, né? Será que é Deus mesmo que quer que a gente mude, pastor? Ou é você que quer que eu mude? Como pode ter certeza que é Deus que quer que a gente mude? Eu posso dizer para vocês, eu sei que a minha vida está mudando. Eu não sei responder, mas a minha vida está mudando. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu sei de uma coisa, que tudo que Deus tem para mim é boa, perfeita e agradável.